Bom, pessoal dos segundos anos, espero que todos estejam bem de saúde, que essa quarentena tenha ajudado a preservar vocês do contato com o vírus, vocês e seus familiares. E nós estamos aqui então começando as atividades que serão desenvolvidas na disciplina de História à distância. É importante vocês terem em mente que essas atividades serão aulas normais, que o empenho de vocês é fundamental para que vocês desenvolva as competências e habilidades que a gente está prevendo ao tratar desses conteúdos, e que essas aulas vão ser contadas como aulas dadas. Então, quando as aulas retornarem, nós vamos fazer talvez uma avaliação sobre o que nós fizemos ao longo desse tempo à distância, e depois é outro assunto. Os assuntos que estão sendo abordados aqui vão ser abordados única e exclusivamente aqui. Certo? Então, a participação de todos é importante, inclusive para que a gente conte essas atividades como uma aula dada, né? Uma aula efetivamente que foi dada e produza resultados no conhecimento de vocês. Pois bem, como vocês viram nas orientações iniciais, serão inicialmente, com relação ao primeiro bimestre, serão 5 atividades. 2 relativas ao Império Romano e 3 atividades sobre assuntos posteriores à queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Então a nossa primeira atividade diz respeito a um período aí conhecido como Alto Império. Tá? É o período inicial, no momento em que Roma passa a ser governada pelos imperadores. Né? Sugiro que vocês façam uma revisão aí sobre o Augusto e o que significou o papel dele nessa transição da República para o Império, o que isso significa na história política de Roma, né, para poderem seguir adiante. A gente já viu, por exemplo, que quando o Augusto concentra poderes nas suas mãos, se torna o primeiro imperador romano, ele vai iniciar um processo de estabilidade, que vai permitir que o Império Romano continue crescendo. Né? 2 coisas são importantes nesse processo. A primeira delas é a política do pão e circo, que vai trazer uma certa estabilidade interna para Roma. E a segunda é a Pax Romana, que vai garantir também uma estabilidade externa. Com isso, o Império Romano vai continuar crescendo por mais uns 200 anos, né, por aí. O último território anexado ao Império, foi a Dácia. O imperador Trajano, por volta de 160 d.C., vai anexar esse território. Se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber aí a extensão máxima do Império Romano. E o Trajano, com isso, encerra esse processo de expansão. Por que isso acaba? Bom, olhando no mapa, a gente pode perceber que o Império Romano ficou muito grande. Ele chegou a limites em que algumas paisagens, né, alguns fenômenos geográficos ali até dificultavam essa expansão. Né? O deserto do Saara, o deserto da Arábia, Montes Atlas, cadeias de montanhas no norte da Europa, o Oceano Atlântico, tudo isso daí era um obstáculo que acrescentava uma dificuldade a mais para o Império continuar crescendo. Mas o fato mesmo é que o Império estava muito grande. Era difícil administrar, era difícil proteger as fronteiras, era difícil manter seguro todo esse território. Então, se estava difícil manter o que já tinha sido conquistado, então imagina ter exército para continuar expandindo. Então a expansão do Império Romano cessa. A gente precisa compreender isso para entender o que vem na sequência. Acompanhem a linha de raciocínio. Sem expansão, não tem mais guerra de expansão, é óbvio. Sem guerra de expansão, não tem mais prisioneiros de guerra.
Se não tem mais prisioneiros de guerra, não vai ter mais escravos. Começa a faltar escravo em Roma. É o que a gente chama de crise do escravismo. Então, o fim das conquistas romanas diminui o afluxo de escravos para Roma. Isso é um ponto. E também vamos levar em consideração que o escravo ele não tem, de uma maneira geral, pode até haver exceções, mas de uma maneira geral ele não tem liberdade de formar família. Então a taxa de natalidade entre os escravos ela é muito baixa, o que faz com que, com o tempo, diminua muito a população de escravos no Império Romano. Ora, o que acontece quando um produto, e vamos ter em mente que o escravo, né, naquele momento, é uma mercadoria que é comercializada, não é visto como um ser humano, como uma pessoa de direito, plena de direitos e na sua dignidade. Então, o escravo faltando, o preço dele sobe. Numa sociedade que tudo era feito pelos escravos, esse aumento de preços na mão de obra vai provocar um aumento de preços nos produtos. Aumentando os preços dos produtos, isso vai gerar um processo inflacionário que vai provocar uma crise econômica muito grande no Império Romano. Se hoje em dia, com faculdades excelentes de economia, a inflação é uma coisa que assombra os governos têm muita dificuldade de lidar com o processo, controlar o processo inflacionário, então imagine uma época que não se tinha tanto conhecimento ainda de como a economia funcionava. Os governadores até tentaram, a gente vai citar mais para frente o caso do Diocleciano, que tentou controlar preços e tal, mas não deu muito certo. Tá? Os imperadores até tentaram diminuir essa crise econômica, mas não tiveram sucesso. Então essa crise econômica vai enfraquecer o Império Romano. Com a crise econômica, o dinheiro perde valor e o Estado não tem tanto recursos assim para manter aquelas fronteiras seguras e bem administradas. O Estado romano vai enfraquecer a partir da crise econômica que se desencadeia com a crise do escravismo. Esse é o primeiro ponto para a gente entender por que o Império Romano começa a enfraquecer. Isso, o enfraquecimento na defesa das fronteiras, decorrente do enfraquecimento do Estado, vai fazer com que alguns povos que vivam para além das fronteiras do Império Romano, que os romanos chamavam de bárbaros, comecem a migrar para a região do Império Romano. Então, os povos bárbaros, vamos dar uma olhada nos mapas também, que a gente vai ver aqui a existência de diversos povos bárbaros. A palavra bárbaro é uma palavra grega que quer dizer estrangeiro. Os romanos usavam essa palavra para designar os estrangeiros, aqueles que não viviam da maneira como os romanos viviam. E como os romanos viviam? Em cidades, praticando comércio, tribunais, enquanto outros povos viviam ainda de forma sem praticar o comércio, vida agrária, eram ágrafos, não sabiam escrever, por exemplo, não tinham as leis escritas, então os romanos tinham um certo preconceito contra esses povos, considerando o modo de vida deles inferior ao modo de vida dos romanos. E esses povos, pressionados ou por mudanças climáticas que vão obrigá-los a migrar das regiões onde estavam, ou por outros povos que vêm lá mais do leste, lá do Oriente, com muita força, essa pressão desses outros povos vai obrigar os bárbaros a migrar. Ou as crises climáticas, problemas ambientais, vão obrigar esses povos a migrar de suas regiões e eles vão na direção do Império Romano, que está com as fronteiras enfraquecidas. Inicialmente, essas invasões bárbaras, migrações bárbaras, elas ocorrem de uma maneira pacífica. Os germanos, por exemplo, os povos germânicos,
viviam onde hoje é parte da Alemanha, eles adentraram o Império Romano de maneira pacífica, né? Inclusive para substituir um pouco a mão de obra escrava, eles foram aproveitados como colonos. Tá? Na próxima atividade, a gente vai falar um pouco do colonato. Eles são aproveitados como colonos, trabalhando nas terras dos romanos de forma pacífica, mas com o tempo essas migrações começam a se tornar violentas. Então, o que vocês não podem perder de vista nesse momento é que o Império Romano começa a se enfraquecer a partir de dois problemas: a crise econômica gerada pela crise do escravismo e as invasões bárbaras. Os diversos povos bárbaros, os alamanos, os visigodos, ostrogodos, suevos, érulos, eles começam a pressionar as fronteiras do Império Romano. Na medida que o Estado vai enfraquecendo, ele vai tendo menos condições de enfrentar essas migrações, essas invasões, e ao longo aí de 250 anos, o Império Romano vai se enfraquecendo. Mas houve tentativas de conter esse processo. Isso vai ser visto na atividade 2, na próxima semana. Até lá, estudem bastante esse ponto que eu coloquei para vocês agora. Bom trabalho, até a próxima.